Aula 14. O livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto nos evangelhos temos a descrição da vida de Cristo e seu ministério, em Atos temos o início da igreja e seu desenvolvimento. Atos é um maravilhoso livro que descreve como a obra de Cristo foi avante através da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos dos Apóstolos é um livro fascinante que conta a história da primeira igreja cristã e seu desenvolvimento. Atos retrata bem como os crentes primitivos viviam e se relacionavam uns com os outros, e como era o governo da igreja, e como os líderes tratavam os assuntos que lhe chegavam. Esse maravilhoso livro inicia a segunda divisão do Novo Testamento e é, em suma, um livro histórico, repleto de feitos e realizações miraculosas. Enfim, é uma narração bem elaborada que retrata a saga dos primeiros cristãos. No livro de Atos dos Apóstolos, descobrimos como os apóstolos introduziram o evangelho da salvação aos judeus e aos gentios. Esse livro nos apresenta duas histórias fascinantes: a história da primeira igreja cristã e a história das missões primitivas. Mas não se limita a relatar estatísticas e números. Vai além, demonstrando o poder de Deus e suas maravilhas, demonstrando também como Deus leva a cabo seus planos e como se preocupa com a mensagem do Evangelho. Diante disso, percebemos que uma das maiores revelações deste livro é: o governo da igreja e seu crescimento é responsabilidade do Espírito Santo. O autor do livro de Atos procura retratar bem este aspecto, ou seja, o fato de que os genuínos discípulos de Cristo, ao receber o Espírito da promessa, tornam-se testemunhas fiéis. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O livro dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos contém um testamento espiritual magnífico para todos os cristãos em todas as épocas, pois relata o início de nossa história, nos deixando um legado de valor inestimável. Nesse maravilhoso livro, somos surpreendidos em cada capítulo com os testemunhos corajosos de nossos irmãos do passado. No entanto, não podemos nos esquecer de como os primeiros crentes sofriam de falta de zelo missionário, razão porque experimentaram perseguições, açoites, cadeias
e mortes. À vista destes acontecimentos, o livro de Atos se reveste de triunfo do início ao fim, pois os dolorosos eventos são sufocados pela coragem e posição que os mártires assumiram. Talvez esse seja um dos principais motivos do porquê o escritor não relata a morte do apóstolo Paulo. Segundo Russell Norman Champlin, não faz parte dos propósitos do autor relatar eventos referentes ao martírio de Paulo, o apóstolo, pois desejava terminar seus escritos com uma nota de triunfo e de otimismo. Pois o sucesso do cristianismo fora espantoso, o que se deveria encarar como resultado da sua origem e propagação divina, mediante o poder indescritível do Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca destas coisas. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O livro dos Atos dos Apóstolos. Data: Muito embora o livro de Atos esteja recheado de acontecimentos que marcaram a história, ainda assim, existe certa dificuldade para precisar a data de sua escrita. Muitas já foram as datas sugeridas, e por longo tempo se acreditou ter sido entre os anos 70 a 75 depois de Cristo. No entanto, sabemos que a destruição de Jerusalém, que se deu em 70 depois de Cristo, seria um relato deveras valioso para ser ignorado pelo autor do livro. Por esse e por outros motivos, é mais prudente determinar uma data antes de 70 depois de Cristo. Assim, a data provável em que esse livro foi escrito fica entre 64 a 68 depois de Cristo, pouco antes da destruição de Jerusalém. O livro de Atos contém um testamento espiritual magnífico para todos os cristãos em todas as épocas, pois relata o início de nossa história, nos deixando um legado de valor inestimável. Jesus Cristo, revelado em Atos. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, bem como a rocha sob a qual a Igreja foi erigida. Assim, poderíamos extrair muitas ideias verdadeiras sobre a revelação de Cristo em Atos, pois é nesse maravilhoso livro que vemos a forma impressionante como a Igreja iniciou-se e desenvolveu-se, apesar das oposições. Diante disso, devemos nos ater a uma apresentação de Cristo que, de forma ampla, revele que ele permaneceu com a Igreja após a sua morte, através do seu Espírito. Assim, temos a seguinte revelação: Jesus Cristo, o Senhor redivivo. O livro dos Atos dos Apóstolos. Autor:
Sobre a autoria do livro de Atos, já foi sugerido vários nomes através dos anos que se passaram. Porém, nenhum deles resistiu às análises dos exegetas, senão somente Lucas, o médico amado. Os antigos crentes já afirmavam tal fato, e essa era a visão de quase todos os antigos pais da igreja. Podemos também considerar a dedicatória do livro a Teófilo, relatada em Lucas capítulo 1, versículo 3, que diz: Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. E comparar com o versículo 1 do capítulo 1 de Atos, que diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Temos assim uma evidência a mais sobre a autoria de Lucas, ao descobrirmos que ambos os livros foram de alguma forma anunciados ou dedicados a um desconhecido, mas importante Teófilo. Acredita-se que Lucas continua o relatório do cristianismo, começado no Evangelho que traz o seu nome. No Evangelho, ele relata o que Jesus começou a fazer, e em Atos, ele descreve o que Jesus continuou a fazer através do seu Espírito. Dessa forma, que é inteiramente certo se referir ao livro de Atos como sendo de autoria de Lucas, o médico amado. Tema central: